Olá, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem, né? Que tenham um dia abençoado e feliz. Na aula de hoje de português, nesse primeiro momento, nós vamos iniciar com as devolutivas, né? Com as devolutivas e correção da atividade de ontem, né? Ontem a gente trabalhou, no caso, a atividade 6, né, do livro Prova Brasil. Foi um fragmento de um romance, né, 10, Ventura em Série. E eu espero que vocês tenham conseguido responder. Caso tenham errado alguma questão, o momento de corrigir será esse. Então vamos, né, para as questões do texto. O texto era o texto 2, certo? Que no caso aqui era o trecho de um romance, né? Vamos comentar um pouco do romance, que é o romance, que gênero textual é esse, né? O romance, né? Vocês sabem que é um gênero textual que ele consiste, né, em uma narrativa. Essa narrativa, ela pode ser escrita em prosa, né? E ela possui ação, ela, né? Nessa narrativa vai ter sempre ação, né? Vai ter um lugar onde ocorre a história, vai ter um tempo também que ela acontece durante uma noite, se é uma hora, se é durante o dia, um ano, enfim, vai ter o tempo, né? Os personagens também, né, vão estar lá realizando as ações, né? Enfim, é uma trama, né? Um ponto de vista, ou seja, vai estar lá bem expresso, né? A perspectiva do narrador nessa narrativa. E é muito bom quando a gente passa a ter o conhecimento desses gêneros textuais, né? Que logo que a gente vê, a gente já vai identificando. E vocês observam, né, que ela é uma narrativa, mas uma narrativa que apresenta bastante descrição nela, né? Você pode observar no decorrer aí da leitura desse trecho desse romance. Então vamos para a questão 1, meus queridos. A questão 1 que eu pedi para vocês fazerem, a questão 3, né, como questão 1. Que ele querendo saber o tema do texto, né? No caso aqui a gente tá até trabalhando o D6, que é identificar o tema de um texto. Então, nessa questão está se referindo ao D6. O tema do texto o que é o tema do texto? O tema do texto seria, né? No caso eu vou logo direto à resposta para a gente ser mais breve, né? Aqui no vídeo. No caso seria a letra D mesmo, né? Que seria a descrição de Olaf, né, e sua casa, com o objetivo de apresentar uma opinião sobre os elementos descritos, né? Isso daqui a gente já pode observar, né? Bem mais ou menos aqui nessa parte, né? Deixa eu ver onde é a parte que fala dessa descrição. Mais ou menos aqui. Estava enganada a primeira impressão que tiveram sobre o Conde Olaf e sua casa, né? Então, aqui já está, de certa forma, expressando, né, um pouco, na primeira impressão que tiveram sobre, né, ele, sua casa, como muitas vezes acontece. Aquelas impressões, né, de que Conde Olaf era uma pessoa horrível, né, e de que sua casa era um chiqueiro. Então, deprimente, né? Então, aqui já está, de certa forma, deixando claro, né, que ele está falando, né, fazendo exatamente isso, né, falando do Conde Olaf e de sua casa, tá descrevendo, ele descreveu aqui cada um deles. Vamos prosseguir, né, com as questões. Vamos para a próxima questão. A próxima questão que eu solicitei de vocês foi a questão 5, né? Na questão 5, ele diz assim: você conhece o ditado popular? Não se deve julgar um livro pela capa. Ele significa que não se deve julgar algo ou alguém baseado apenas na primeira impressão. Porque muitas vezes você vê um livro, você não se agradou da capa, mas quando você
abre, vai passando página por página, lendo, você já vai vendo que é diferente, que a leitura é bem agradável. Então é isso, né? A gente não deve julgar nenhum objeto, nem ninguém, baseado apenas na primeira impressão. Mas será que foi exatamente esse ditado, né? Esse ditado, ele pode ser usado para explicar a ideia central desse texto 2 aí? Não, pessoal, não pode ser usado, né? Por que não pode? Não pode porque vamos ver aqui a justificativa, né? De acordo com a leitura que vocês fizeram, né? Do trecho desse romance, deu para perceber que não pode. Justifique sua resposta com base nas descrições que são apresentadas sobre o Conde Olaf e sua casa. Então, não pode ser, né? Não pode ser esse ditado popular aí. Ele não pode explicar a ideia central do texto, né? Porque, de acordo, né, com as descrições apresentadas no texto, a primeira impressão que os irmãos, né, Baldeiros tiveram sobre o Conde Olaf, sua casa, de que era uma pessoa horrível e a sua casa era um lugar desagradável. Então, se confirmaram que é isso. Assim que eles viram, né, o Conde Olaf, o que eles tiveram? A impressão de que ele era uma pessoa horrível. Aí, então, tiveram, né, o privilégio de estar na casa dele e confirmaram de fato, né, de que além dele ser uma pessoa horrível, a casa dele também, né, além dele ser, né, tiveram essa impressão dele, né, e eles confirmaram também, né, a partir do momento que entraram na casa dele, que a casa também dele era um lugar desagradável. Então, se ele era uma pessoa horrível e se a casa era um lugar desagradável, então nesse caso eu não posso dizer, né, não posso dizer que esse ditado popular ele justifica a ideia do texto. Não. Então, quem colocou sim, corrija aí e ajeite sua justificativa de acordo com suas palavras, certo? A sexta questão era para você tirar trechos, né, do texto 2 que iriam justificar por que essas informações apresentadas aqui estão erradas. Porque todas elas estão erradas, né? Aqui tá errado porque diz, né, que Klaus passou a gostar, né, de Sune quando ela completou 1 mês de idade. E não é bem assim, não foi 1 mês de idade, foi 6 semanas. E 6 semanas é mais de 1 mês, né? Então, 6 semanas corresponde a mais de 1 mês. Então, não tá certo. Essa parte aqui tá explícita, tá clara lá no texto, lá na linha 7. Vocês podem observar lá na linha 7. Vamos confirmar, né? A gente tem que estar confirmando. Quando, né, Sune nasceu, Klaus não gostava dela de jeito nenhum. Mas quando ela completou 6 semanas, né, os dois viviam agarradíssimo. 6 semanas, gente. Todos vocês sabem que 6 semanas é mais de 1 mês. Então, resposta confirmada que está realmente errada, certo? Vamos para a próxima. Os irmãos Baldeiros destacaram a casa do Conde Olaf assim que chegaram lá. Desculpa, gente. Os irmãos, né, Baldelares detestaram a casa do Conde Olaf assim que eles chegaram lá. Mas aí, eles já foram detestando logo de imediatamente. O que diz aqui? Bem, né, que Klaus e Sune se esforçaram para se sentir à vontade no novo ambiente. Então, assim, eles não gostaram? Não gostaram. Mas não foi de imediato, né? De certa forma, eles foram chegando, né? Se esforçando para procurar se sentir um pouco mais à vontade. Mas aí acabaram que não ficando, né, como desejariam. Mas eles se esforçaram. Então, de certa forma, não está correto. Você pode confirmar lá na linha 15.
né? Na linha 15, ele tá o tempo todo aqui mostrando as respostas explícitas no texto, né? Olha aí. Olha a resposta. Se esforçaram para se sentir à vontade no novo ambiente, mas de nada adiantou. Acabaram sempre, né, achando horrível. Continuando. Vamos aqui para a última. Suíno podia se esparramar na cama improvisada que Violet fez para a irmã, né? Então, no caso aqui, vamos ver qual é a linha aqui, né? Vamos ver aqui. Qual é a linha 24? Na linha 24. Cadê a linha 24? Aqui, 24. Então, como ela dobrava várias vezes, formou uma espécie de almofadão que foi a conta para acolher o corpinho, né, da irmã. No entanto, sem cortina, né, que cobrisse a vidraça, tal e tal. Vamos para a próxima, pessoal. A última questão. O motivo que fazia com que os, né, Baudelaires acordasse cedinho e mal-humorados. Linha 26 e 27. Qual era o motivo, né? Todos acertaram, então parabéns aí. Eu vi que todos que deram a devolutiva acertaram, porque marcaram a forte luminosidade. Então tá correto, pessoal, corretíssimo. Analise aí, se for o caso, corrijam. E muito obrigada pela atenção. E vamos para, né, o segundo momento da nossa aula de português, né? Com atividade no nosso livro, né, do PNLDB, tá? PNL, tá bom? Então, vamos prosseguir, né, nossa aula de português com o segundo momento. Até, meus queridos!